Bom, estou falando com o Roberto Macedo, que tem um dos currículos mais completos de economista do Brasil. Ele tem, além de ter feito USP, na USP ele ganhou o prêmio Gastão Vidigal, ele fez doutorado em Harvard, foi diretor da Faculdade de Economia, foi presidente da Ordem dos Economistas, é diretor acadêmico da Faculdade da Associação Comercial, enfim, é alguém muito respeitável e ele é um dos autores desse livro, Ser Economista. Aí vou perguntar para ele, professor Macedo, o que é ser economista? Ser economista, evidentemente, é você tentar fazer uma análise tão científica quanto possível de temas econômicos, como, por exemplo, a macroeconomia, certo? O comércio exterior de um país. Então, os temas são muito interessantes. Agora, eu tenho argumentado que uma questão fundamental na macroeconomia, o livro de economia era Manual de Economia Política do Raymond Barre, doutor francês, 5 volumes. E durante o ano, foi trocado pelo livro do Samuelson. Naquela revolução que houve na economia, a economia passou a se chamar Economics, uma pretensão de se aproximar da Physics, né? E aí virou um negócio muito formal e cheio de fórmulas e modelos. E aí perdeu-se a noção da parte política. Você vê que no Brasil nós temos um governo com 2 instituições que não estão à altura do país na defesa do crescimento econômico. Você vê, o presidente abomina aí a questão de um ajuste fiscal. Não quer saber disso. E com isso ele fala coisas como, mas investimento em educação e saúde é investimento. Depende. Existe aí na teoria convencional do investimento em capital humano, né? O investimento em saúde e educação, mas é da própria pessoa. Você fazer no governo poderia ainda ajudar muita população por causa de educação e saúde, mas aí você entra com intermediação de professores e tudo, isso não vem dando muito certo. Precisava dar muita atenção a isso. E na saúde também, tem uma faxineira lá que para marcar uma consulta no SUS, ela leva muito tempo, sabe? Mas mesmo que gastasse com isso, não tem restrição grande, você não pode desequilibrar. O governo só quer saber de política social, né? Compra de votos. E com isso, o investimento público se reduziu muito. Ele chegou a ser quase 10% do PIB nos anos 70 e hoje é só de 2%. E investindo 16% do PIB do país como um todo, produzindo empresas, famílias, nós não vamos crescer grande coisa, vai ficar 3% no ano, todo mundo já está apresentando 2% no ano seguinte, né? Vai ficar nesse lenga-lenga aí. Precisava de uma pressão da sociedade em cima do governo para que ele fugisse às suas responsabilidades. E na Câmara de Deputados, lá é por interesse político com as emendas parlamentares. Tiveram um grande efeito na eleição. Eu tenho argumentado que elas deviam ser declaradas inconstitucionais, porque trata os deputados, os cidadãos de forma desigual e trata também de forma desigual o candidato que já é independente, relativamente a um outro cargo. Disputando esse cargo ainda não chegou lá. Eu sei que você, como trabalho, você fez muitas coisas, economia do trabalho, você fez vários livros, você escreve no Estadão. E agora você está escrevendo um novo livro. Esse livro chama Economia. Então explica um pouquinho o que é esse livro, o prefácio, né? De educação financeira. Ele tem 104 dicas de educação financeira para a prosperidade pessoal, familiar e do Brasil. Mas diferente dos livros que existem por aí, ele não é assim na linha do eu acho, sabe? Eu tenho todas as informações. Tanto que eu chamo de 104 dicas eram 104 lições, mas eu passei para dicas para
induzir o leitor, a dica é mais uma sugestão, certo? Que ele tem que utilizar a cabeça dele, inclusive na linha do Daniel Kahneman, aquele de economia comportamental. E a pessoa precisa saber como é que ela se comporta nas decisões. E o Kahneman disse que você tem dois cérebros, né? Um para decisões instantâneas e rápidas, e o outro mais reflexivo. Quando você tem decisões importantes, você deve usar esse segundo. Né? Então ele procura a pessoa assumir o papel de poupador, né? Porque se a pessoa não for milionária, ou não ganhar na loteria, ou agora nessas apostas que ele tem que poupar para crescer o patrimônio dele e depois ter renda, né? Só que a gente fala que na economia, usualmente, definem renda como menos consumo igual a poupança. Qual é o problema disso aqui? Você põe a poupança em terceiro lugar. E às vezes até como resto, né? Só. Você tem que fazer renda menos poupança igual consumo. Sim. Com poupança maior igual a X. A meta mais ambiciosa e que deve ser cumprida.